Bom dia, pessoal. Estamos começando aqui mais um webinar da Biomarketing. Hoje o tema é a ciência no agronegócio. Muito bem-vindos. A gente tem aqui várias pessoas assistindo com a gente ao vivo. Esse programa é interativo, então participem, enviem suas perguntas. Os nossos palestrantes estão aqui à disposição para responder suas dúvidas. Bom, eu sou a Camila Macedo Soares, sou uma das sócias da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing do agronegócio. Vou moderar com vocês esse webinar de hoje e eu queria apresentar, os nossos convidados. Chisen Chung Kang, nosso primeiro convidado, diretor de pesquisa em novos negócios da Jacto. Luiz Madi, muito bem-vindo também, diretor de assuntos institucionais do ITAL, o Instituto de Tecnologia de Alimentos. Gustavo Ranzini Hermann, ele foi presidente da ABC Bio, que é a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, e atualmente é diretor comercial da Coopert aqui no Brasil desde 2011. E o nosso convidado da casa, José Luiz Tejon, que é também sócio-diretor da Biomarketing. Ele é mestre e doutor em Ciências da Educação, jornalista, publicitário e autor de 33 livros. Aproveito também para dar boas-vindas à nossa artista convidada, Elo Bio. Durante o nosso debate, ela vai ilustrando tudo que a gente vai falando e no final a gente vai ter um design gráfico aí de todos os assuntos que foram discutidos nesse webinar. Bom, a gente está ao vivo, então eu vou estar aqui de olho nas suas perguntas, nas suas interações. Mandem para a gente, contribui com esse debate e aos poucos a gente vai compartilhando as suas perguntas, suas dúvidas com os nossos palestrantes, tá bem? Bom, a agenda de hoje, a gente vai começar então agora às 9 com esse debate e a gente encerra às 10h30, tá certo? Meia horinha no final para a gente fazer as perguntas de vocês ao vivo para os nossos palestrantes. Bom, vamos lá. Então, começando o nosso webinar, a gente nunca falou tanto em ciência e saúde como agora, nesse momento de Covid. E esses convidados, eles são craques e eles falam de ciência há muitos anos e praticam a saúde no agronegócio, seja pela Coopert, seja pela Jacto ou pela Ital. E a gente tá sendo criado agora e lançado um consórcio que reúne a inteligência brasileira e internacional numa plataforma biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis. E é para isso que a gente convidou, esses nossos palestrantes. Então, a gente vai falar também de sustentabilidade e rastreabilidade do agro, tendo como exemplo prático a Coopert, que é de produtos biológicos. Bom, vamos lá então, pessoal, muito bem-vindos novamente. Chisen, eu gostaria de começar esse debate contigo. Queria que você introduzisse um pouco sobre essa plataforma biotecnológica integrada de ingredientes sustentáveis, por favor. A gente tem um programa, aqui na Jacto. Eu sou responsável pelas estratégias do Grupo Jacto num horizonte de 10 a 20 anos. Então, dentro do meu trabalho aqui que a gente tem feito no Grupo Jacto, a gente percebeu uma grande janela de oportunidade na área de alimentos. Tá? E eu vou explicar por quê. Onde é que aparece essa janela de oportunidade? Nos últimos 30 anos, a indústria de alimentos focou muito em sabor, fazer alimentos cada vez mais saborosos, Dorito, pensa no Cheetos, Power Bar, e alimentos que você pudesse comer em qualquer lugar, praticidade. Esses foram os dois grandes drivers, alimentos congelados, alimentos que você podia levar no bolso, só que isso acaba causando um efeito colateral, Então, tivemos um problema novamente com o áudio do Chisen. Enquanto ele volta, eu vou te pedir, Madi, para falar um pouco sobre esse projeto. E eu acho que o que ele estava falando tem tudo a ver com o seu assunto, que é a questão de alimentos, da tecnologia de alimentos. Você pode falar para a gente sobre isso? Claro, eu tenho acompanhado esse projeto, nós temos feito várias reuniões por teleconferência, e ele é um programa que, na verdade, foi uma oportunidade através da FAPESP. A FAPESP está lançando um edital, e dentro desses editais, junto com o DICEM, o ITAL, a USP e a Unicamp, nós criamos, na realidade, estamos criando uma plataforma biotecnológica integrada de ingredientes saudáveis. Isso é muito importante porque o mundo, na realidade, da ciência e tecnologia de alimentos evoluiu de processos para ingredientes. Então, nós estamos vendo uma transformação muito grande, trazendo essa parte de diferentes tipos de processamentos, como esterilização, pasteurização, resfriamento, congelamento, ou mesmo as novas também tecnologias, para
a parte talvez mais estratégica hoje, que é o uso de ingredientes na produção de alimentos, principalmente alimentos saudáveis. O que você estava falando, na realidade, que houve um movimento muito grande, está havendo ainda, na verdade, um movimento muito grande na busca de alimentos saudáveis. O consumidor enxerga hoje com clareza que ele tem que buscar no alimento uma maior saudabilidade. E essa é uma oportunidade, nós temos conversado todo de uma forma integrada, é uma oportunidade muito grande. Esse edital da FAPESP, que o Itaú está colocando, que é o PIBIS, que é a Plataforma Tecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis, na realidade, tem uma questão a mais. Nós já discutimos muito com o Tejon, que tem uma visão estratégica excelente dessa parte do agro, que é de termos ingredientes nacionais. Nacionais é muito importante, principalmente ingredientes vindo de resíduos que a gente tem em excesso, na realidade. Nós temos resíduos da parte da cana, nós temos resíduos de laranja, nós temos resíduos de café, nós estamos discutindo de casca de manga, nós estamos falando agora. Então, é uma oportunidade fantástica do Brasil se posicionar, o Brasil ter, através de um trabalho integrado, coordenado pelo Itaú, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, junto com USP e Unicamp, nós temos, na realidade, nesses próximos 5 anos, ingredientes que vão auxiliar no desenvolvimento de alimentos saudáveis. Perfeito, Madi, muito obrigada. Gustavo, eu queria você agora para falar, né, como nesse olhar um pouco mais de um exemplo de empresário que está atuando, né, nesse caminho sustentável. Vocês nasceram, né, de uma demanda de saúde. Eu queria que você falasse para a gente como que funciona essa ideia de não querer substituir os químicos, mas, na verdade, integrar os biológicos no sistema. Legal, Camila, bom dia a todos, bom dia quem está nos assistindo, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho de biológicos. A gente, como uma indústria de biodefensivos, nós estamos dentro dessa cadeia de alimentos, né? A Comfort é uma empresa holandesa, então, quando a gente olha o mercado na Europa, a empresa está muito próxima ao consumidor, né? Porque lá existe uma exigência muito forte, ou mais forte que no Brasil, de consumo saudável, de hortifrutis, por exemplo. Não é tanto o orgânico, é o saudável, sem resíduo, e a empresa está muito próxima. Quando a gente olha para o nosso mercado aqui, que é um mercado de agricultura tropical e que predominam grandes culturas, a gente está um pouco mais longe, né, na cadeia do consumidor final, mas essa demanda por sustentabilidade e por maior rastreabilidade da questão de saúde dentro da cadeia, ela está ficando cada vez mais forte. E aí, como você falou, a gente procura integrar os biodefensivos, né, ao manejo de pragas e doenças, para que você possa diminuir o impacto do uso de químicos, você possa diminuir os resíduos e trabalhar de forma mais sustentável. Então, quando a gente pensa na soja, por exemplo, né, a soja não está indo direto para o consumo, né, da pessoa comum, mas ela está dentro da cadeia de alimento animal e esse animal vai ser consumido. Então, esse consumidor final quer saber como é que esse animal foi alimentado, se a cadeia tem sustentabilidade, se a cadeia usou desmatamento, se ela tem responsabilidade social, ambiental. Eu acho que daqui a 10 anos, até a China vai exigir isso, né? E hoje a China compra a maior parte da soja nacional. Então, dentro desse conceito, a gente consegue ter uma maior previsibilidade e maior sustentabilidade ao inserir os biodefensivos no sistema. É claro que na agricultura tropical você não pode deixar de usar o químico, porque às vezes a pressão da praga ou da doença é tão grande que o químico tem que vir como um remédio, né? Então é mais ou menos como se a gente atuasse, fazendo um paralelo aí com saúde humana, a gente atua como probiótico e o químico como o remédio. A gente atua mais de forma preventiva e o químico mais curativo. Perfeito, Gustavo. O pessoal está interagindo aqui. A Hansel está falando que ela sempre teve curiosidade de saber sobre, afinal, o que é a Comfort, né? Como que vocês contribuem. Então, hoje, Hansel, é a sua oportunidade aqui, ouvindo o diretor, né, o Gustavo.
Tejão, eu queria aproveitar, né, o que o Mádio e o Gustavo falaram sobre essa nova demanda de alimentos e queria que você falasse, afinal a gente vai ter um pós-Covid bastante diferente, né, um mercado, uma demanda muito diferente do que a gente tem visto até então. Então eu queria que você falasse sobre essa exigência, né, por bioprodutos e por, enfim, alimentos de qualidade e como que a rastreabilidade e a sustentabilidade se encaixa nisso. Eu não sei se o Tsen já retornou, então eu vou falar um pouquinho, e aí acho que era legal passar a bola para o Tsen antes, né? Mas olha, eu conversei muito ontem com o embaixador Rubens Barbosa, que aliás fez um artigo maravilhoso no Estadão de ontem, e eu hoje repercuti isso na Jovem Pan. É impressionante como a vulnerabilidade, que a crise revela uma vulnerabilidade gigantesca, mesmo no agronegócio, onde nós somos protagonistas mundiais. E falávamos, por exemplo, eu com ele também é presidente da Abitrigo, de uma dependência. O Brasil depende de 60% de trigo importado. E quando a gente vai olhar também todo esse campo de defensivos e fertilizantes, a gente tem aí uma extraordinária dependência que a gente só presta atenção nessa hora. Então, eu queria... O Giro Nishimura está nos assistindo também, querido amigo Giro lá da Jato. Eu queria passar a bola aqui para o Tsen, porque esse campo, e o Gustavo, né, o Madi está no campo do pós-porteira da fazenda, aí, que é outra área também que nós somos muito dependentes, né, nesse campo aí dos ingredientes nutricionais, onde gramas valem uma fortuna, né? Eu visitei aquela Diana Pet Food, lá na França, agora em fevereiro, nas aulas que a gente tem lá, e é impressionante. A Diana Pet Food fazem essências para comida de anime, de cachorro, de gato, e transformam lixo em luxo. Então, nós temos aí, no que eu estou vendo dessa iniciativa de vocês, parabéns, uma iniciativa extraordinária, também, além desse aspecto do mundo, cada vez mais saúde, cada vez mais esse aspecto aí de rastreabilidade, originação, como ela é feita, mas algo muito importante para o Brasil. Vocês estão preparando o Brasil para ter uma maior independência do ponto de vista de coisas fundamentais, que é o campo aí do controle de doenças, de pestes, etc., e também no mundo do agronegócio. Mas se o Tsen pudesse entrar, eu passaria aqui a palavra para ele. Muito obrigado, pessoal, aí pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto. É um assunto que a gente é apaixonado por ele. E eu só vou falar um pouquinho do porquê que a Jato acredita nesse projeto, né? O Brasil, ele é muito bom de converter dinheiro em ciência, né? Então, o Brasil tem universidades fantásticas. Nós somos hoje 17º colocado no mundo em publicações acadêmicas. Nossa academia ela é muito boa, ela é muito, né? Foram anos e anos de investimentos aqui no estado de São Paulo, com a FAPESP, com a USP, com a Unicamp, Unesp, e o Brasil vai muito bem nessa área de converter dinheiro em ciência. O projeto que nós estamos falando aqui é Ciência para o Desenvolvimento. Ele é um esforço do governo do estado de São Paulo no sentido inverso, que é como que a gente converte ciência em dinheiro, né? Ciência em negócios, ciência em empregos. Então, é isso que nós estamos falando, né? Porque o Brasil, hoje, ele é 64, nossa colocação é 64 no mundo em inovação e 72 em competitividade. Nós temos que inverter essa curva, nós temos que levar o Brasil, né, pelo menos para o 17º lá, que a gente já é em publicação, né? Tudo que a gente publica, tudo que a gente produz de ciência, nós temos que trazer para os nossos negócios. Então, esse movimento que nós estamos fazendo junto com a FAPESP, com o Itaú, né, com o governo do estado de São Paulo e com as empresas agora, com a Jato, com a Cooperate, é exatamente nesse sentido. Como que a gente consegue aproveitar
eu falo assim, são verdadeiras riquezas, são tesouros que estão armazenados nas nossas universidades, que estão armazenados nos nossos pesquisadores, né? E trazer isso para que as empresas e as indústrias nacionais, né, possam se beneficiar de todo esse conhecimento, né? Não só as empresas nacionais, mas as empresas que atuam no Brasil. Na verdade, é esse que é o termo correto, né? Que as empresas que atuam no Brasil possam se aproveitar. E aí a gente identificou duas grandes áreas que são fantásticas para a gente fazer esse exercício. Uma é na área de bioprodutos para agricultura tropical, e quando você olha na faixa tropical do mundo, o Brasil é super bem colocado, né? E é muito difícil você desenvolver bioprodutos para agricultura tropical, por exemplo, em países de clima temperado, né? 75% de toda a biodiversidade do mundo está em clima tropical. Quer dizer, nós temos muito mais matéria-prima para trabalhar do que os países de clima temperado. Só que hoje, né, o que acontece? O pessoal do clima temperado que está mandando o bioproduto para cá, né? E isso nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que começar a desenvolver essa indústria no Brasil, né? Pelo menos nas aplicações agrícolas. E o outro, exatamente, a outra oportunidade foi a que o Luiz Madi falou, que é na área de ingredientes para alimentos saudáveis. Essa tendência vem, ela é muito forte. O Brasil hoje é grande importador de ingredientes para alimentos, né, de todo tipo, certo? São produtos de altíssimo valor agregado, às vezes 1 grama, né, de uma essência para ração para cachorro, por exemplo, que o Tejão falou, né, custa mais do que todo o bagaço de laranja que você coloca lá na ração, né, para 1 quilo de ração. Então, nós precisamos aprender a trabalhar essas tecnologias para agregar mais valor para o nosso país. É isso que nós estamos falando. Por isso que esse projeto, né, esse programa que a gente está chamando de Ciência para o Desenvolvimento, é isso. É como transformar ciência em dinheiro. Perfeito, Gisele, eu gosto muito dessa ideia, né? Porque realmente converter dinheiro em ciência a gente já tem feito, né? Agora, o grande desafio é como converter o dinheiro em ciência, né? E acho o contrário, ciência e dinheiro. Ciência e dinheiro, claro. E acho que o Brasil está pronto para isso e a gente tem uma responsabilidade muito grande agora nesse pós-Covid, nesse sentido, né? Bom, obrigada, pessoal, nesse primeiro bloco. Vamos para o segundo agora. Eu queria encaixar aqui uma pergunta para o Gustavo, do Sérgio Barbosa, da Exalctec, está dando um bom dia aí para vocês. Ele pergunta, Gustavo, qual é a importância do ecossistema tecnológico para a questão de inovação nos bioinsumos? E aí eu quero complementar também, para que você fale um pouquinho, porque tem muitas pessoas que não entendem muito, né, da questão desses biodefensivos. Então, que você falasse um pouquinho o que são, como são produzidos. Legal, obrigado, Sérgio, pela pergunta. Quando a gente fala de biológicos, você tem que são bioestimulantes, como inoculantes, bactérias inoculantes, por exemplo. Você tem produtos que são posicionados como biofertilizantes, né, de origem ou de ingrediente ativo biológico. E o nosso segmento, a nossa indústria, que hoje está abrigada pela CropLife Brasil, ela é focada em biodefensivos, que são produtos macro e microbiológicos, ou seja, o ingrediente ativo do produto é um fungo, é uma bactéria, é um inseto, que controlam pragas e doenças de forma natural. Então, o que a gente faz é replicar o que já existe na natureza. A gente chama isso de inimigos naturais das pragas e das doenças. Então, a gente acha um inimigo natural, e aí que é legal esse projeto que você está citando, porque a academia e os institutos nacionais, e aqui em São Paulo mais ainda, eles têm um banco de organismos, né, que já foram identificados como inimigos naturais de pragas e doenças, por isso é muito legal desenvolver produto a partir disso. Mas você estando dentro de um ecossistema, como o Sérgio comentou, facilita toda a vida, né? Essa ideia nova, né, da economia circular, e aqui em Piracicaba, a gente está baseado, a Coopert no Brasil está baseada em Piracicaba, a Coopert produz os seus biodefensivos aqui no Brasil, então nós temos 2 fábricas aqui, né? O fato da gente estar hoje no AgTech Valley aqui de Piracicaba, congregando toda a comunidade científica e industrial, facilita demais o caminho da inovação,
né? Porque você consegue utilizar daquilo que já foi feito e puxado pela demanda do mercado para você extrair o melhor de cada linha de pesquisa, seja em parceria com instituições, com empresas e governo, né? Eu acho que também é muito legal quando o Hudsen cita aí que existe uma vontade de governo de que essa inovação esteja à disposição do produtor, né? Porque no fim do dia é lá no campo, né? É lá no produtor que esses produtos têm que funcionar e têm que mostrar a tecnologia. Então, a gente está muito satisfeito de estar aqui nesse ecossistema de inovação que só tem crescido e tem nos ajudado muito a prestar o serviço de vender soluções biológicas para os nossos clientes. Bacana, Gustavo, obrigada. Sérgio, acho que foi respondida a pergunta, qualquer coisa pode continuar interagindo com a gente. Pessoal, somos centenas de pessoas aqui ao vivo, obrigada pela participação de todos, estamos ao vivo, né? Então participem aí, enviando as perguntas para os nossos palestrantes. Em paralelo, a Elo está fazendo esse lindo trabalho aí, resumindo, né, de forma gráfica e escrito que a gente está falando. Bom, agora eu queria falar com o Hudsen. Sei, você tem falado, né, dessa questão da conexão de cadeia da saúde, de alimentos, a cadeia do agro como um todo. Fala um pouquinho para a gente qual a responsabilidade de cada agente nesse sentido de agricultura sustentável. Então, uma das coisas que a gente tem percebido no mundo é exatamente a formação de ecossistemas de inovação, ecossistemas produtivos, né? E uma das questões que a gente tem visto é exatamente a integração dessas três cadeias, que hoje elas atuam muito separadas, né? Quem fala de saúde, quem fala de alimento, fala de alimento, e quem fala de agricultura, fala de agricultura, né? Só que o que a gente percebeu? Que essas três cadeias, né, no Brasil, se a gente conseguir interligar elas, a gente conseguir integrar elas, nós vamos ser super competitivos. Porque, na verdade, o que puxa toda essa cadeia é o lado da saúde, né? Quando a gente percebeu que o grande driver para a indústria de alimentos vai ser questão da saudabilidade, nós temos que integrar essas duas cadeias, né? Por quê? Porque a saúde hoje, né, quando você vai conversar na Secretaria da Saúde, mesmo no Ministério da Saúde, a gente percebe que a saúde no Brasil ela é muito corretiva, né? Ela trabalha muito ligada assim, ó, é hospital, é leito de UTI, essa é a conversa que esses caras têm, né? Ninguém está falando, por exemplo, de saúde preventiva, né? E um dos aspectos fundamentais, quando a gente fala de saúde preventiva, né? Você fala de três grandes fatores que impactam a saúde das pessoas. Só três. Primeiro, o que você come. Segundo, é quanto exercício físico você faz. E terceiro, é a parte de stress. Quanto que você é impactado pelo seu stress diário. Então, no Brasil, nós deveríamos nos focar muito nessa questão de saúde através do alimento, porque vai ser um dos grandes drivers, né, saudabilidade, certo? Então, e quando você tem lá na ponta o que é um alimento que traz saúde para as pessoas, que, por exemplo, diminui questões de diabetes, porque você pode ser você sabe que diabetes você tem vários níveis, né? Você pode ser um pré-diabético, né? É ideal que você identifique quem é pré-diabético e não deixe ele chegar na diabetes, certo? Então, como é que você faz isso? Você tem que mudar a alimentação da pessoa, você tem que mudar o comportamento de exercício físico dessa pessoa. Então, é um exemplo clássico. Então, nós temos que começar a integrar essas cadeias. Então, que alimento que é bom para você tratar pré-diabéticos e não deixar de chegar na diabetes? Que alimentos que são bons para você tratar alguém que é pré-hipertenso e não deixar de chegar? Porque quando ele chega na hipertensão, né, ali o custo de tratamento é altíssimo, certo? Então, é essa lógica de interligação que nós vamos ter que desenvolver no Brasil, integrando essas três cadeias. Por quê? Porque aí a demanda vem da área da saúde, a área de alimentos passa, então, a produzir esses alimentos e vai demandar do agricultor que produza, né, na sua produção, alimentos de alto valor agregado para abastecer essa cadeia. Essa que é a ideia. Perfeito, Hudsen, muito legal.
Nossa, achei muito bacana a forma como você apresentou essa questão, né, listando, né, de forma prática essas 3 itens aí de saúde preventiva, só lembrando então, né, o que comemos, exercício físico e o quanto a gente é impactado pela questão do estresse, né? E aí, Mati, a gente está recebendo aqui uma série de perguntas, vou até tentar consolidar aqui em uma, mas é o seguinte, isso na verdade a gente conversou anteriormente, né, sobre a experiência que você teve, começou lá em 2008, naquela pesquisa da Brasil Food Trends para 2020, que, né, finalmente chegamos agora no ano, com aquelas 5 macro tendências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como, né, lá em 2008, qual foi a previsão para o ano, né, de agora, 2020, o quanto que a gente acertou, errou nessa projeção. E aí, aqui eu queria aproveitar uma coisa. O Denis Ricardo de Souza está perguntando a nossa visão sobre o crescimento da alimentação vegetariana e vegana e como que a gente pode explorar isso melhor na cadeia produtiva. O Brasil pode ser referência nesse mercado? E aí, talvez, eu acho que você seja a pessoa ideal para responder nesse sentido de hábito de consumo. Acho que estamos sem o áudio do Madi. Obrigado, Camila. O estudo nosso, eu estou vendo bem, o estudo nosso do Food Trend começou em 2008, como você mencionou. Nós resolvemos criar um produto chamado Brasil Food Trends 2020, que era olhar em 2020 o que iria estar acontecendo, tá? E se soubesse, eu teria por 2021, por lá o 2020, com essa situação que nós temos hoje. Mas nós chegamos em 5 macro tendências bastante interessantes que o Thyssen fala, todos aqui nós acabamos falando, que a primeira foi sensorialidade e prazer, tá? Quer dizer, o Thyssen começou a colocar com isso, quer dizer, todo mundo come por prazer. O segundo era saudabilidade e bem-estar. Eu queria chamar a atenção, digo, do Institute of Food Technology, do dia 1º de abril, agora, recente, onde eles trazem esses 3 pontos que o Thyssen levantou, que é a parte da saúde, da alimentação e parte do estresse, na realidade. O estresse, tá? O estresse, ele está chegando junto com essa parte de saudabilidade também. Tá? O terceiro ponto era conveniência e praticidade. No mundo urbanizado, nós vivemos 90% da nossa população dentro de cidades, só tem um caminho, que é através de conveniência e entra em processamentos e confiabilidade. Acho que a gente perdeu o Madi. Puxa, que pena, perdemos o Madi por um instante, mas vamos lá, eu vou passar a bola para o Tejon, em seguida o Madi retorna para continuar. Tejon, tem uma pergunta aqui do Alfredo Tikuzuki. Ele pergunta o seguinte: como que a Biomarketing está vendo essa questão, né, com foco nos pequenos produtores? E aí eu queria aproveitar também para fazer a pergunta da Regiane Oliveira. Ela fala assim, para o Tejon, que é o doutor em nos incentivar a incomodar o sistema, já que o Tejon fala muito disso, né, da importância de sermos incomodados. E aí, no caso do agroecossistema, se você acha, Tejon, que a iniciativa de escalar os bioprodutos será o caminho deste novo agronegócio? Bom, muito bom. Primeiro, pequenos produtores, small is beautiful. Então, a reinicialização do planeta Terra, onde nós temos aí praticamente 700, 800 milhões, onde 95% é de micro, pequeno, dar-se-á necessariamente por uma visão de cooperativismo intensiva e um resgate através desses micros e pequenos. Eu acabei de falar ontem com o pessoal de Angola, por exemplo, um líder lá me disse, olha, tem muito dinheiro no mundo e esse dinheiro terá que ser investido onde existe a maior chance de retorno rápido a partir de empreendedorismo na terra, e eles lá em Angola estão contando e estão precisando de recursos humanos, inclusive, que é uma grande deficiência, e aqui nós temos, até eu acho que aí tem uma missão importante para o Brasil. Tenho conversado muito com o Kleber, que agora virou o diretor de inovação e tecnologia do Ministério, estava na Embrapa. É um extraordinário discurso para o Brasil. Ensinar toda essa faixa do cinturão tropical a produzir, e sim,
micros e pequenos, e no Brasil também. De 5 milhões de propriedades, 4 milhões e 700 é micro, pequeno, médio. Portanto, e a hortifruticultura no Brasil vai explodir também, onde vai ter muito valor agregado. Então, nós temos aí meia dúzia de commodities, que a gente sempre fala delas, mas nós temos aí uma imensidão de potenciais em outro campo. Agora, sobre esse assunto essa bela iniciativa aí está trazendo para o Brasil, esse assunto já está sendo discutido em Harvard, já tem 2, 3, 4 anos, pelo velho professor Ray Goldberg, que hoje tem 93 anos. O Pedro Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, é o único brasileiro que está participando desse grupo. E ele me trouxe isso. E a partir daí eu comecei a ver aqui, o assunto já está sendo conversado já faz tempo. Esse livro do professor Ray Goldberg, ele não fala mais em agribusiness. Essa palavra ficou fora de moda. A palavra agora é food citizenship. Significa, mal traduzindo, uma agri-cidadania, uma visão de agricêutica, onde o professor Ray Goldberg e os experts de Harvard estão dizendo isso aqui é um mundo de saúde. Não é mais um negócio de... Agribusiness era o conceito velho que o Ray Goldberg desenhou nos anos 50. Agora é agro-cidadania, e inclusive redefine as funções de cada elo do setor. Agricultores não são mais somente agricultores, eles são gestores de clima, gestores da água, eles são gestores de muita originação de produtos farmacêuticos, eles são gestores de um microbioma, como bem também salienta o Alisson Paulinelli aqui no Brasil. As empresas como a Cooper não é mais uma empresa que faz insumos. Pela definição de Harvard, são companhias de life science companies. Supermercados não são somente supermercados. Nessa redefinição aqui de Harvard, supermercados são consumer advocate, ou seja, os lugares que estarão defendendo toda essa visão aí de nutrição, saúde, sob o ponto de vista do consumidor lá na ponta. Então, a gente necessariamente, nesse incômodo, como me estimulam cada vez mais a fazer, não vai ter saída fora de uma orquestração de cadeia produtiva. Não tem saída fora disso. As grandes locomotivas, 1000 companhias no planeta que determinam o impacto de 70% do agronegócio, terão que rever toda o seu supply chain e estabelecer fair trade com os produtores. Aqui no Brasil, Madi participa disso bastante, nós temos no RAMA, que é o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos com os supermercados brasileiros, aliás, o Márcio Milan, diretor executivo da Abras, tremenda pessoa, extraordinário cara, onde nós já temos envolvimentos muito ricos sob o ponto de vista dessa preocupação. Então, o que vai acontecer pós-coronavírus? Isso já existia, agora vai explodir. Gustavo, que se prepare lá. Os clientes que estavam em dúvida, não sabemos. Gustavo, aqueles caras que ficavam fazendo testezinho, né, análise, essa turma agora vai ser pressionada e obrigada a ter saúde desde a originação. Não é mais só na indústria, não é mais na logística, ou no cuidado na gôndola do supermercado, na embalagem, na cadeia do frio. É da originação. Então, é uma revolução mental e que, na minha opinião, o coronavírus que nasceu, e vocês sabem, o coronavírus nasceu de um péssimo mercado de alimentos, né, sem qualidade sanitária nenhuma. Dá para entender a cultura disso. Passavam fome 50, 60 anos atrás. Vai, pega o que tiver, come o que tiver. Dá para entender essa cultura humana. É que passa o tempo, o camarada passa a ter outras comidas, mas aquilo vira charmoso, vira uma coisa até meio gourmet da moda. Mas esse tipo de coisa vai desaparecer. E aí vem, eu acho que um fenômeno maravilhoso para o mundo novo. Essa comida boa, bem originada, como o Mário coloca, do ponto de vista de nutrição,
não é só para a gente que tem renda para consumir. Isso vai ter que tomar conta do planeta inteiro. Porque se uma tribo de Botsuana come algo que não presta, infecta o mundo. Então, nós vamos ver, sim, uma revolução do ponto de vista das relações do alimento com saúde, empreendedorismo, cooperativismo e, necessariamente, o mundo da saúde. E esse movimento brasileiro aí, ele é importantíssimo. No meio da coronavírus, surge um movimento espetacular como esse, porque ele é importante não é só para as empresas que estão mexendo nisso, ele é importante para todo brasileiro. Para mim, brasileiro, isso aí é fantástico. 2 motivos: vai gerar emprego, empreendedorismo, cooperativismo, vai gerar uma revolução educacional, vai gerar muito mais, como é a preocupação aí de quem colocou, possibilidades de pequenos e médios atuarem em toda uma área de saúde, de nutrição, de farmacêutica, uma série de coisas. E isso aí vai gerar, inclusive, uma menor dependência brasileira de fundamentos científicos, que nessa crise fica evidente. Se der um tilt com algum container que não veio uma matéria-prima, um ativo, a gente não consegue fazer a mistura aqui no Brasil. Né? Se der algum problema com alguma coisa genética fora daqui, a gente não consegue fazer aqui. Portanto, isto é de segurança nacional e é um movimento espetacular, que muito mais gente tinha que estar falando. Coisas como essa que tinha que estar, e aqui me permitam desabafar um pouco. Assuntos como esse, sim, tinham que estar todo dia nos Twitters e todo dia aí nos Instagrams, de muito nego do alto comando do país. Esse assunto é um assunto que gera emprego, vai reinicializar a economia brasileira, é um assunto genial. Portanto, parabéns a vocês que estão fazendo isso. Tejão, olha, o pessoal aqui vibrou com essa fala sua, viu? Recebemos vários comentários. Uma delas foi a Eliana Silveira. Ela fala: perfeito, Tejão, não temos pessoas para consumir alimentos diferenciais, com alto valor. Precisamos organizar a cadeia e produzir muito mais. Então, beleza, Eliane, obrigada. Eliana, né? Obrigada aí pela participação. A gente está recebendo várias interações aqui. Eu vou tentar, né, juntar o máximo de perguntas, né, para que a gente possa responder todas. Mas antes, eu queria que o Madi, que voltou aqui com a gente, continuasse na pergunta anterior, que estava bastante interessante, Madi. Infelizmente, pela questão do áudio, né, que cortou, a gente não conseguiu ouvir até o final. Você pode recapitular aí para a gente, por gentileza? Sim. Sim. Quando nós idealizamos e lançamos em 2010, 10 anos atrás, o Food Trends, nós chegamos, eu vou repetir porque eu não sei se eu fiquei ao vivo aí. Sensorialidade, prazer, utilidade, bem-estar, conveniência e praticidade, qualidade, confiabilidade e sustentabilidade . Na época, nós fizemos uma pesquisa do Ibope e, em 2010, o Brasil olhava e falava o seguinte: eu quero conveniência e praticidade. Em 2020, se nós fizermos essa pesquisa com essas 5 macro tendências, nós vamos chegar aqui. Que será mais importante, né? O que nós estamos discutindo o tempo todo aqui hoje, o tempo todo, que é, na realidade, saudabilidade e bem-estar. E aí eu queria trazer o que o Thyssen colocou, que o IFT, Institute for Technology, fez um artigo, ele falou assim: a saúde ela vai ser trabalhada em 3 planos daqui a 2030. Ele é no plano mental. Então, alguns vão levantar na parte de estresse, e aí já temos alimentos adequados para isso também, para melhorar isso. A saúde física em termos de exercício, e a saúde, o que nós estamos conversando aqui, nutricional. E nós temos que chegar, então, nessa saúde nutricional através de alimentos cada vez mais adequados para o consumidor. E aqui nós não puxamos ainda o driver de tudo, que é o consumidor. Na realidade, tudo que nós estamos falando é em função das demandas, das exigências e das solicitações do consumidor. Quer dizer, o consumidor que manda hoje. O Tejão gosta dessa conversa aí, porque assim, nossa conversa aqui para o consumidor. E aí eu queria, sem deixar de responder, o Denis fez uma pergunta de qual o protagonismo do Brasil em termos de vegetarianos e veganos nesses próximos anos. Entende? O Brasil tem
tudo para ser talvez o maior protagonista pela situação que ele tem, tá? Da nossa diversidade, tá, ambiental aí, é fantástica. Então, se nós visitarmos as feiras de alimentos, as feiras de bebidas, que infelizmente estão todas suspensas, e elas vão concentrar lá em outubro, novembro e dezembro, nesse ano, tá? Vamos ver cada vez mais produtos vegetarianos, produtos veganos, tá? Sendo utilizado matéria-prima nacional. E aí eu volto no que diz o projeto que o Tsen estava mencionando e que eu complementei, que ele é extremamente estratégico, porque ele dá ao Brasil, ele faz o Brasil aparecer como talvez um dos maiores produtores de desenvolvimento de ingredientes para o setor de alimentos e para o setor de bebidas. Perfeito, muito obrigada, Madi. Tejão, eu só vou retornar com você rapidinho, porque deixa eu ver o nome dela, me perdi aqui. Mas, enfim, estão pedindo para você enviar o nome do livro que você citou na sua fala anterior. Ok. O livro você pode conseguir através do sistema Amazon Book. Vai levar um pouquinho de tempo para chegar, mas chega. É Food Citizenship, em inglês. Food, se mostrar aqui, sai invertido aí, não sei se sai certo. Não, sai certinho. Food Citizenship. É um livro da Oxford University Press. Autor é o professor Ray Goldberg, com uma série de entrevistas de líderes do agronegócio. Inclusive, uma coisa muito interessante, ele reuniu aqui detratores também do agronegócio. Ele não coloca só o pessoal que fala para si mesmo. Ele reuniu aqui pessoas que falam contra produtos processados. Esse sábio professor Rey, colocando junto opiniões diversas, porque ele diz, essa turma vai ter que conversar mais. Então, alguém fez aí a colocação sobre vegetarianos e veganos. Vegetarianos e veganos não são inimigos. Produção biodinâmica não é inimiga. Orgânico não é inimigo. E a turma está com uma mania de ver inimigo onde não existe. Isso tudo faz parte. São segmentos, são subsetores. E o professor Regorba coloca junto gente distinta para criar um diálogo onde ele diz novo sistema. E aqui coloca uma era de desconfiança. A desconfiança com relação a alimentos vem aí, o Madi sabe disso. Muita onda, muita desconfiança, isso presta, aquilo não presta. A própria indústria do alimento, dos seus diferentes segmentos se atacando, né? Uma ataca a outra, outra ataca a outra, isso tudo gera uma percepção de desconfiança. Então, o livro é este, Food Citizenship, vale a pena porque ele é a nova Bíblia do novo agronegócio. E já está aqui e já é debatido. Coronavírus vai acelerar isso que já estava aqui, que o Madi está falando e faz no Itaú há um grande tempo, que o professor Tsen, um líder de uma cabeça genial, já fazia na Fundação Sunji Nishimura, agora lá com a Jato, e caras como Gustavo, que já estão dentro disso de uma maneira muito natural. Isto vai virar agora uma coisa geral, generalizável. Essa é a diferença do pós-coronavírus. Obrigada, Tejão. O pessoal interagiu aqui, o Alfredo de Suzuki até comentou que tem a versão para Kindle, que dá para pedir. Quem fez a pergunta foi a Renata Morelli. Então, respondido, Renata, vale a pena a leitura. Bom, vamos voltar. Gustavo, você está recebendo tantas perguntas que eu estou tentando aqui até consolidar, porque, olha, eu acho que esse é um assunto realmente que as pessoas têm curiosidade e têm confiança, né, de que vai levar o nosso agro para frente. As pessoas estão muito animadas aqui nas perguntas para você. Bom, primeiro, então, eu vou fazer uma do João Fernandes,
que ele pergunta quais são as principais dificuldades na atualidade para ganhar escala na produção de defensivos biológicos e qual é o principal gargalo. E aí eu vou aproveitar e vou conectar também uma pergunta que é do Vitor Raposo, que ele pergunta: Gustavo, você vê aumento na preocupação em qualidade na produção de alimentos? Contigo, Gustavo, vamos lá. Legal, obrigado. E as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, a gente pode responder após o webinar. Legal, já fiz um desafio, gente. As perguntas que não forem, Gustavo, topa fazer um vídeo para colocar no nosso Instagram? Com certeza. Fechado, então. Vamos lá, entraves e gargalos. A nossa indústria de biodefensivos, há 20 anos atrás, ela tinha baixa produção, né, baixa qualidade no mercado, e um dos maiores gargalos era o logístico, como levar produtos vivos para um território continental como o Brasil. Hoje, a indústria se desenvolveu muito, né, a tecnologia está bastante avançada, e eu diria que a escalabilidade ela é bastante pronta para a demanda que virá, né? Você tem, por exemplo, dentro da CropLife Brasil, 25 empresas, dentre multinacionais e nacionais, dentre empresas químicas com portfólio biológico e empresas só com portfólio biológico, já com bastante capacidade de produção, e a logística está sendo paulatinamente preparada para receber esses produtos vivos. A gente lembra sempre a cadeia da vacina do boi, que é um produto biológico e que chega aí a todas as cabeças de gado no território nacional inteiro, que ela tem que ser refrigerada. Então, isso a indústria está resolvendo. Eu diria, para responder, que o principal gargalo hoje é a falta de conhecimento de uso dos produtos biológicos, né? Se você olhar o tamanho do nosso mercado, dentro do mercado de proteção de plantas, ele não chega a 2% do que é utilizado. Então, o produtor ele sabe muito bem como utilizar uma molécula química, inseticida, fungicida, nematicida, mas ainda não tem o conhecimento de como integrar o biológico no sistema. Então, o que a gente procura fazer enquanto indústria é reunir pessoas que são consultores e que trabalham com extensão, para que a gente possa levar esse conhecimento para que o produtor possa conseguir encaixar o biológico dentro do sistema de proteção de plantas de forma a ver o resultado. E a linha final tem que ser positiva, né? A gente acredita muito de que o biológico no sistema ele traz maior previsibilidade para a safra de qualquer cultura, e com isso você pode diminuir o seu custo de produção no final, aumentando, né, o nível de sustentabilidade daquela cultura. E aí, entrando na pergunta do Vitor, obrigado também, a garantia da qualidade desses produtos, eu não diria que é um gargalo, mas é um grande desafio. Você imagina que você tem um organismo que combate uma praga ou uma doença. Você tem que produzir isso numa indústria com alta qualidade e com alta escala. Isso tem que ir para uma revenda ou para uma cooperativa para chegar ao produtor. E depois vai para a fazenda. Quer dizer, a probabilidade, né, dessa cadeia tirar a qualidade do produto ela é muito grande. Então, é responsabilidade da indústria fazer com que a cadeia mantenha a qualidade do produto desde a sua produção até a sua utilização no campo. O que a gente vê é que, infelizmente, no nosso mercado, né, a gente estava falando um pouco mais cedo sobre isso, como você não tem patente dos produtos biológicos, como você tem nos químicos, né, a proteção dessa qualidade ela é mais dificultosa. Então, a gente trabalha muito fortemente a questão regulatória para que a gente consiga levar também essa informação para o produtor de que ele tem que ter um critério muito alto de escolher o seu bioproduto. Quando você olha para os químicos, você já tem uma classificação de indústria muito cristalizada. Você tem as indústrias de P&D que lançam novas moléculas, ela tem a patente dessa molécula por 10 anos, e depois você tem a indústria de genéricos que, uma vez que o produto a molécula já não tem mais a patente, ela acaba produzindo aquilo lá e levando para o produtor com um custo mais acessível. A indústria de biodefensivos ainda não tem essa classificação, então o produtor tem que ficar muito atento qual é o seu fornecedor, né, de bioinsumos para que ele possa garantir essa qualidade dentro da cadeia como um todo e obter os resultados esperados. E vale só um comentário naquilo que o
Tejon estava falando de small is beautiful, a gente, quando fala de agricultura brasileira, né, a gente vê grandes tratores, grandes áreas, essa coisa linda, né, de 10 mil hectares, 100 mil hectares, mas a grande maioria dos produtores brasileiros são pequenos produtores e são fundamentais para todas as cadeias, seja de soja, dentro das cooperativas, seja de café, de laranja, e essa é a grande força do agro brasileiro, né? Você tem o pequeno, médio e o grande juntos dentro das mesmas cadeias, e isso faz com que a gente tenha essa liderança, essa capacidade de liderar a alimentação do mundo nos próximos anos. Perfeito, Gustavo, obrigada. A Eliane Silveira, ela está agradecendo aqui, né, sua contribuição, está falando que ela é coordenadora de curso de agronomia, com 50 anos no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e ela quer o seu contato para uma parceria futura e fomentar o uso de produtos na região. Afinal, ela diz que a gente precisa iniciar o estímulo ao uso de bioprodutos. E aí também, aqui, deixa eu ver quem foi, o Gabriel está aqui no Bertozzi, ele já pede também o contato do Dicem. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou colocar os contatos seus, posso tomar essa liberdade, pessoal, de colocar os e-mails no Instagram da Biomarketing, tá bom? Assim vocês podem falar direto com essa turma aí, massa do agronegócio, né? E aí também, pessoal, o nosso time aqui de redes sociais da Biomarketing me pediu para avisar que no nosso canal do YouTube vocês podem acessar todos os webinars que a Biomarketing está fazendo. Parece que tem bastante pessoa no nosso Instagram pedindo, né? Onde que eu assisto, onde eu vejo, quais são os outros. Então, olha, a gente coloca tudo nas redes sociais, no @Biomarketing, ou no nosso YouTube, que também é da Biomarketing, tá bem? Bom, vamos lá, continuando então. Eliane Silveira, beleza, um beijo para você também. Vamos lá. A Eliane Silveira fala o seguinte, Gustavo, aliás, já foi, né? O Pedro Ribas, Gustavo, ele faz uma pergunta muito parecida com a Renata Morelli, que é a seguinte: eles querem saber quais as inovações tecnológicas da Coopert visando a sustentabilidade para os próximos anos. E a Renata complementa, né, falando como que a Coopert está trabalhando a inovação nessa área de biodefensivos. Queria que você falasse sobre isso. Em seguida, a pergunta vai para o Dicem, mais ou menos nesse sentido de educação. Vamos lá, Gustavo. Que legal, obrigado pelas perguntas. A gente tem feito, obviamente, a gente tem um P&D interno muito forte, né? A gente tem uma colaboração internacional do nosso P&D Brasil com outras unidades da Coopert, com a matriz na Holanda, mas a gente tem investido também em parcerias, assim como o Dicem está colocando hoje essa ideia, né, de um consórcio tecnológico. A gente, no ano de 2016 para 2017, a gente foi convidado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a integrar um centro tecnológico voltado para a biotecnologia em agricultura tropical. E aí a Coopert escolheu aqui a Exalc, em Piracicaba, a USP, para fazer parte disso. Então, é um centro que tem como 3 partes, a FAPESP, a Exalc e a Coopert, cada um coloca a sua parte de investimento e que visa trazer ainda mais inovação, além daquilo que a gente já tem feito. Então, a gente internamente tem buscado muito qualidade de produto e, assim como o Tejon falou, não é mais vender produto, a aplicabilidade disso no campo. Então, por exemplo, hoje a gente trata mais de 2 milhões de hectares de cana com drones. Então, isso exige uma cadeia de conhecimento que foge só da tangência da indústria, né? E, a partir desse centro, a gente quer trazer ainda mais inovações, ou seja, novos organismos, novos usos, novas tecnologias. O que é isso? Veja a ferrugem da soja, como é um problema, hoje um desafio primeiro do produtor. Ele não consegue mais manejar somente com químicos. E você não tem nenhum produto biológico ainda registrado no Ministério da Agricultura para a ferrugem da soja. Então, vamos atrás, né, de um organismo que possa fazê-lo. Você tem pragas aí, como o bicudo do algodão, o percevejo na soja, enfim, pragas que já têm uma resistência a produtos químicos. Então, é como se a gente tomasse antibiótico todo dia, né, e você tem que mudar o antibiótico porque aquilo já não mata a bactéria. Então, a gente chama isso de seleção de populações resistentes. A maioria das pragas problemáticas nas culturas brasileiras, elas já são resistentes, ou já ficaram as populações resistentes à maioria dos químicos. E aí é um desafio, a gente tem que encontrar um biológico para ir lá e quebrar
esse ciclo de resistência, porque os químicos não conseguem controlar mais. Então, é nessa linha que a gente tem investido e em parceria com instituições como a Exalc, a FAPESP, dentre outras, Embrapa, a Unesco, enfim. A gente tem feito também uma cadeia colaborativa no sentido de entregar cada vez mais inovação para o produtor, para o nosso cliente. Legal, Gustavo, que boa explicação, muito obrigada. Ficou bem claro aí, né, como funciona esse mundo. Bom, Tissem, você está sem vídeo, mas estamos contigo, né? Eu estou aqui tá com por aí. vocês, estou aqui. É o seguinte, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você, vou tentar resumir um pouquinho de várias, tá? O Fabrício Caio foi quem fez, mas vários outros também perguntaram nesse sentido. O Gustavo falou muito que um dos principais gargalos desse mercado é justamente a falta de conhecimento de como integrar os biológicos no sistema. E aí o Fabrício Caio pergunta se você acha, na verdade ele pergunta para todos, mas você, né, como da Jacto, uma das principais entidades aí do setor em prol da educação, queria perguntar para você se você acha que deveríamos ter matéria disciplinar sobre nutrição, como uma nutricionista dando aula. Olha, gente, é claro que o assunto ele é muito amplo, toda essa questão de saúde, como que a saúde vai se integrar, né, até chegar lá dentro da porteira. Tá? Mas eu falo o seguinte, o Brasil tem essa tarefa de casa, nós temos que integrar, né? E quando a gente fala de integrar, é assim, é do ponto de vista de conhecimento científico mesmo. Quais são os impactos? Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Porque, por exemplo, a Jacto, a gente percebeu que a gente fala assim, nós somos a ponta do rabo do cavalo nessa história, né? Porque a gente fabrica o pulverizador, né? Mas eu vou mostrar para vocês um exemplo de como esse negócio que começa lá na saúde acaba impactando a gente. A gente descobriu isso por experiência própria, por dores próprias, né? Então, por exemplo, a gente descobriu que todo esse movimento, existem grupos aí de agricultura sustentável, né? Hoje no Brasil faz muito, é o que o Gustavo está nessa área. Então, são pessoas que usam muito os bioprodutos nas suas várias formas. Então, eu vou dar um exemplo de como que isso impacta a Jacto. A Jacto fabrica pulverizador. O pessoal nas fazendas começou a pegar fungo, né, que é um bioproduto, talvez um dos mais utilizados, tanto para a parte de bioestimulantes, como para a parte de biofertilizantes, não é tanto, talvez, né? E eles começaram a colocar e misturar na cauda. Na cauda, e aí eles vêm perguntar para a gente, né? Pode misturar? Eu falei, gente, eu não tenho a menor ideia. Você tem, né? E aí o que acontece? Eles misturam. Aí tem vários produtos diferentes nessa área, certo? O que acontece? Daqui a pouco eu recebo uma ligação do fazendeiro falando assim, ó, entupiu o bico do teu pulverizador. Eu falei, mas o que você colocou nisso? Ah, eu coloquei um fungo aqui. Eu falei, gente, não é possível. Quer dizer, nós temos que conversar mais. Eu estou dando um exemplo de um negócio que acontece lá na ponta, mas, por exemplo, uma conversa que nós temos que ter com todo mundo é assim, pessoal, você quer colocar fungo dentro da cauda? Qual que é o tamanho desse esporo que você está colocando? Tem que ter um padrão, né? Ou eu aumento o tamanho do meu bico, ou você vai ter que diminuir o tamanho do esporo, porque senão, o que acontece? Chega na hora, entope o bico, o fazendeiro fala assim, bioproduto não funciona. Esse é o problema final, porque o fazendeiro, ele não quer saber do fungo, ele quer saber se o sistema todo funciona, que é o que o Gustavo estava falando também. Então, esse é um exemplo pequeno, tá? Mas que nós temos que resolver até chegar lá no pessoal da saúde, dos nutricionistas, que vão dizer, pessoal, é esse produto. E aí isso começa a voltar na cadeia e vai chegar no meu pulverizador. Eu tenho que estar na cadeia. Eu tenho que estar conversando com todo mundo, gente. Esse é o grande problema. E eu acho que esse é o grande desafio a gente fala, a Jacto, nesse processo, nós somos super coadjuvantes, né? Por quê? Porque a estrela principal
são os caras da saúde, são os nutricionistas. Vamos falar assim, os atores, né, coadjuvantes, mas que são os mais importantes, é onde está a cadeia do alimento, é a turma do Madia aí, que vai ter que produzir ingredientes saudáveis, e nós vamos ter que ser, da cadeia, nós vamos ter que ser os coadjuvantes dele, porque nós somos fornecedores deles. Então, nós temos que integrar e saber a demanda lá na frente, como é que isso quebra no final, no tamanho do bico do meu pulverizador. É isso que eu quero saber. Tá? Mas é um exemplo de como que essa integração da cadeia tem que funcionar. Todo mundo tem que estar junto. Perfeito, Thyssen, muito obrigada. O pessoal está interagindo aqui pedindo o contato de vocês. Já está no nosso Instagram, pessoal, @biomarketing. Podem ir lá, por gentileza, aqui estão todos os contatos. Madi, quero fazer uma pergunta do João Fernandes, novamente aqui interagindo com a gente. Ele está perguntando como que está a projeção do mercado importador nas exigências da produção de alimentos com redução de químicos e qualidade nutricional. Eu acho que isso não chega a afetar de uma forma muito grande, você entende? O Brasil é um grande exportador de matéria-prima, basicamente, ou alimentos semi-elaborados. Para você ter uma ideia, dá mais ou menos 90% do que exporta tem valor agregado muito baixo, ou menor, e 10% tem um valor agregado maior. Em termos de importação, eu acho que eu remeto novamente à parte dos ingredientes. O Brasil, ele é um grande importador de ingredientes, tá? Que são utilizados nos diversos tipos de processamento de alimentos e bebidas. E nós temos que buscar mecanismos, e esse projeto que o Thyssen está nos ajudando, inclusive, que o Itaú está coordenando, ele pode ser muito interessante. Tá? O Brasil é um dos maiores produtores de resíduos orgânicos do mundo, que vem principalmente de resíduo de casca de café, de polpa de café, de casca de manga, de resíduos de laranja, resíduos. Ontem nós estávamos numa reunião conversando sobre resíduos de tomate. Quer dizer, o Brasil sempre tratou resíduos do agronegócio, Tejão. O Brasil sempre tratou isso de uma forma que faz uma ração animal ou queima, usa de energia, utiliza com baixo valor. Agora, esse movimento, que eu estou pegando a onda do Tejão, pós-coronavírus, entende? Ele pode trazer um olhar e uma orientação da ciência, já que nós estamos falando no desenvolvimento de pesquisa, tá? Ele pode trazer para nós o que ninguém no mundo tem, que são esses resíduos, extrairmos desses ingredientes e utilizarmos, até vendermos, na realidade, esses produtos para o mercado internacional. Nós temos duas grandes feiras no Brasil, uma chamada FISA, Food Ingredients South America, e a outra é uma Well Food Ingredients, tá? Que é da Commerce, hoje aqui no Brasil. Se você for lá, você vai ver algumas, a grande tecnologias, tá? E onde o Brasil é um grande importador. Então, é uma oportunidade, Tejão, fantástica, de a gente começar a participar de uma forma maior nesse sistema. Perfeito, Madi, muito obrigada. Tejão, a Eliana Silveira te fez mais uma pergunta. Ela está perguntando como que a gente pode organizar as cooperativas junto aos pequenos produtores, né, de acordo com essa demanda de consumo de novos produtos. Ela diz, abre aspas, precisamos de ajuda como Embrapa e instituições de apoio ao crédito. Nós, técnicos, não teremos braços para tudo. Tejão, contigo. Bom, solução de pequeno produtor já está desenhada no mundo há mais de 100 anos. É muito simples, é cooperativa. Cooperativismo, assim como aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, deverá ter um grande crescimento na Terra. Pequeno produtor fora de cooperativa, em
uns 10, 20 progridem. Porque isso tem outro problema, que é o problema humano. Daniel Goleman, criador da inteligência emocional, num encontro que tive o prazer de participar com ele nos Estados Unidos, ele falou, olha, 11% da humanidade caminha na frente. 19% segue os 11%. 50% é turista passando tempo no planeta. E 20% é terrorista detonando a Terra e as pessoas. Então, a grande arte para você conduzir milhões de pessoas é através de uma organização educadora, com regras, com leis, e é a cooperativa. A cooperativa também tem problema, também tem cooperativa que também fez besteira, problema de liderança. Então, a cooperativa exige líder de alta performance, de alta qualidade, e nós temos extraordinários exemplos. Então, o cooperativismo e mais o suporte do conhecimento que o Brasil tem muito conhecimento. O problema é que esse conhecimento, não é que ele não chega no campo. Ele está, qualquer cidade do Brasil que você vai, e agora a gente está aqui de quarentena, mas eu tenho andado pelo país inteiro. Em qualquer lugar do Brasil que a gente vai, lugar que não é capital, você encontra lá um Sebrae, você encontra lá um Senar, você encontra lá um Sescop, você encontra lá revenda, que tem conhecimento também, distribuidor, você encontra lá professores, existe o conhecimento. O problema é você tem que fazer com que as pessoas queiram pegar esse conhecimento. Eu sou professor. Dar aula para aluno que quer aprender é a coisa mais fácil do mundo. O problema é dar aula para aluno que não quer aprender. Então, a grande dificuldade aí da grande maioria de milhões de pessoas é sistemas educacionais persuasivos, porque a informação tem. Você entra no site do Itaú e você encontra tudo isso lá. Você entra em qualquer informação, em sindicatos aí pelo interior, você tem informação. Agricultura digital, tem informação, tem que querer. Então, o problema é o querer. Com certeza, o cooperativismo é fundamental para isso, porque uma casa cooperativa necessariamente é uma casa de educação, muito mais do que ter supermercado, do que ficar também querendo competir com o comércio, isso aí perde foco. Cooperativa é casa educadora para fazer com que todos os seus cooperados possam ser bem-sucedidos, não apenas meia dúzia. Então, onde tem uma boa cooperativa no Brasil, você vê que a qualidade de vida é maior, o IDH é maior, a dignidade é maior, e o comerciante que está nessas cidades fatura mais, porque ele tem ali mais consumidores para poder vender. Então, cooperativismo. Legal, Tejon, obrigada. Eu queria falar com o Madi rapidinho, porque as pessoas estão pedindo para você repetir os nomes das duas feiras que você comentou anteriormente. A Food Ingredients South America, chamada FISA, tá? Que é a maior feira, e depois a outra chama Well Food Ingredients, que deve ocorrer em 2021. Perfeito, pessoal, respondido. Deixa eu ver, Gustavo, contigo agora. O José Malaquias está perguntando qual o inimigo natural mais comercializado hoje pela Coopert. Qual o inimigo natural? Hoje a gente tem dentro das classificações aí micro e macrobiológicos, né? Os microbiológicos são produtos cujo ingrediente ativo são micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. A gente tem o vírus do bem, né? Falando de Covid aí, tem os vírus também que nos ajudam na agricultura. E os macrobiológicos são basicamente insetos e ácaros, né? Hoje, na nossa empresa, o maior produto, o carro-chefe, é um microbiológico à base de um fungo chamado Trichoderma raceanum. Esse fungo ele tem ação biofungicida, então é um fungo que ataca outros fungos patógenos de solo, e ele tem ação também bionematicida. Então, quando você coloca o produto no solo e principalmente em contato ao redor da semente, onde a planta vai crescer suas raízes, ele faz uma proteção a essa planta, na medida em que ele suprime, ele ocupa espaço de patógenos, ele mata alguns outros patógenos
e ele também evita que nematóides, por exemplo, que são pequenas lacras que atacam, pequenos vermes que atacam as raízes, não encontrem a raiz. Então, é um processo bioquímico muito interessante em que o organismo Trichoderma raisiano libera metabólitos que confundem o nematóide e o nematóide não consegue se deslocar no solo e achar a raiz. Então, dessa forma, a gente usa a própria natureza para controlar aquilo que ela tem de mal no solo. Então, o nosso carro-chefe é produto à base de Trichoderma raisiano. Que legal. Gustavo, olha, eu particularmente sou apaixonada pelo que vocês fazem. Olha que trabalho lindo. Imitar o que a natureza faz. Que honra, né? Muito bacana o que vocês têm feito. Vou aproveitar, Gustavo, vou te fazer mais uma pergunta, tá? É do Luiz Pavan. Ele quer saber qual a participação em market share do segmento de biopesticida frente aos pesticidas tradicionais no âmbito mundial. Legal. Mundialmente, a gente tem uma participação próxima a 3%. O que ocorre é, quando você olha o mercado de proteção de plantas, você tem basicamente inseticidas, e dentro dos inseticidas estão acaricidas e nematicidas, você tem fungicidas e herbicidas. O que você dispõe de tecnologia comercial no mundo hoje são bioinseticidas e biofungicidas. Então, a gente ainda não tem bioherbicidas comerciais. Isso é também um alvo de inovação. A Coopert e outras indústrias do mundo inteiro estão buscando novos organismos para lançar bioherbicidas no futuro. Então, quando a gente olha o mercado como um todo, a participação mundial é 3%, no Brasil não chega a 2%. Mas se a gente tirar o herbicida da jogada, porque você não tem nenhum bio, né, que possa estar tendo market share aí, a gente sobe para algo próximo de 4, 5%. Então, é ainda muito pequeno dentro do mercado de proteção de plantas, mas o nível de crescimento do biodefensivo, ele alcança 40%, 50% ao ano em alguns mercados e tem uma média de 20% a 25% no mundo, ao passo que o agroquímico ele cresce muito menos, né? E em alguns mercados ele decresce. Né? Então, você tem hoje uma pressão muito grande do consumidor contra o glifosato, você tem uma pressão muito grande contra agroquímicos, às vezes até sem base científica, mas isso faz com que o agroquímico tenha perdido market share. E aí, se a gente fizer uma projeção de futuro, né, conversando bastante no mercado, inclusive com as empresas de agroquímicos, a gente imagina que em 10 anos o biológico será algo em torno de 30% do mercado de proteção de plantas, que é mais ou menos o que a gente vê na saúde humana. Quando você olha o mercado de medicamentos, você tem aproximadamente 30% dos medicamentos biológicos e 70% sintetizados, moléculas químicas. A gente acredita que, da mesma forma, o mercado de proteção de plantas ou sanidade vegetal vai ter esse comportamento no futuro. Perfeito, Gustavo, obrigada. Tejão, queria fazer uma pergunta para você agora em relação ao que a gente pode esperar dessa pós-crise, né? Você tem falado bastante que as crises revelam a qualidade do caráter das pessoas, né? Se mostra realmente quais serão as instituições e pessoas que vão liderar o mercado desse pós-Covid. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você espera, né? Qual a expectativa que vai surgir para esses criadores aí pós-crise? É uma bela luta. É uma luta. As forças entrópicas sempre existiram no universo. As forças criadoras também. Então, a gente vê um embate. Nós estamos assistindo e agora estamos sendo privilegiados, porque recebemos um mega incômodo, uma grande crise entrópica, né? A partir aí de um vírus que não é novidade também. Na história da humanidade, grandes transformações ocorreram através de enfermidades. Não é nada novo. É que no passado o pessoal morria e pronto. Isso que o Gustavo falou aí de ganhar resistência era na natureza. O cara morria e quem sobrava ganhava resistência. Era um processo horrível, natural. Gripe espanhola, lá em Atenas, 430 anos antes de Cristo. Morreram 300 mil numa febre tifoide. Então, a história foi sempre assim. A diferença é que agora a gente está um pouco mais humano, né? E temos a ciência. Então, não gostamos da ideia de deixar morrer naturalmente para ganhar anticorpos, resistências.
Então tem esse mundo novo que a gente está vivendo. Então é uma luta considerável. Depois de grandes crises, sempre o mundo dá saltos. Não necessariamente, às vezes, não necessariamente para um salto mais positivo. A grande crise de 29, 31, 32, 33, o crack da Bolsa, gerou a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem uma luta. Por isso, eu fico entusiasmado com este momento aqui nosso, que nós estamos reunindo aqui um grupo de seres humanos que está dentro de um exército de forças criadoras neste momento crítico, para um salto e uma evolução. E aqui vai... Então, o que é a minha expectativa? A minha expectativa é que a gente olhe, doravante, muito mais para o mercado potencial do que o mercado de demanda. O mercado de demanda, ele é pequeno na Terra. Você acha que num planeta que tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, você tem 5 bilhões que vivem da faixa da pobreza para a miséria extrema? Não existe demanda ali. E é um potencial gigantesco. Produtores rurais, 5 milhões de produtores rurais. O último dado que eu peguei da Embrapa, 4 milhões não têm acesso, não consomem, não é que não tem acesso, não consomem tecnologia. E nós estamos falando de gente que consome tecnologia velha e muito mal. Plantio direto. Eu conversei com o Frank Dijkstra, tem um ano, criador do plantio direto, inventou isso em 74, 75. Perguntei para ele em 2019, qual é a qualidade do uso do plantio direto? Ele falou, muito mal, 80% usa mal. Portanto, nós temos um potencial humano de construir demanda a partir de uma economia empreendedora e cooperativa que é muito maior do que o mercado de demanda que existe hoje. Então, o que eu vejo? Eu vejo um planeta Terra, a partir desta crise, perdendo preconceitos com ciência, parando com essa besteira de ter preconceito com ciência, entendendo que é necessário, sim, nós educarmos e elevarmos populações e nações a um empreendedorismo ético, educador, etc. Então, eu vejo um potencial humano maravilhoso. Agora, ele vai acontecer naturalmente? A gente está aqui, óbvio, coronavírus, porcaria de alimento, originação passa a fazer parte da vida, estamos entendendo que tudo isso que nós estamos falando seria decorrência natural, mas não é assim tão fácil. Exige conversa, comunicação, persuasão e lutas, porque tem interesses contrários a isso. E gostaria também que ficasse muito claro aqui no nosso debate, que quando nós falamos de todo esse caminho aqui, nós não estamos falando nada contra química, nada contra engenharia genética, nada contra edição gênica. Nossa conversa é uma conversa de e isto, e aquilo, e não ou. Portanto, o que eu esperaria desse nosso pós-coronavírus? Um planeta que falasse muito mais e do que ou, porque a demanda potencial para tecnologias, a demanda potencial para alimentos, a demanda potencial para tudo é estupidamente maior do que a gente tem. E, nesse campo, com relação à originação saudável, você misturar conhecimentos da natureza que venham prontos de uma fábrica, o Tsen fala muito disso, vamos ter, talvez, mini fábricas, biofábricas, você misturar esse conhecimento com o conhecimento de tudo que está à disposição, é um grande e novo design. Então, nós deveríamos, forças criadoras, trabalhar muito para a construção de uma visão de design, design thinking, design innovation, onde se misturam essas coisas e fazemos um e abandonar a ideia do ou. Eu diria, se você encontra um líder falando ou isto ou aquilo, não é um bom líder na crise, porque crise exige coisas que eu não sei, eu vou ter que aprender, eu quero é ver isso aqui. Eu quero ficar entusiasmado aqui com essa iniciativa aqui, dessas figuras aqui, forças criadoras do bem, e parabéns aí a Cooper por ser algo que está concretamente agindo, e vai emular muita gente. Então também vai ter concorrente aí, vai emular
positivamente também muita gente. Perfeito, Tejon. Acho que estamos todos muito de acordo, né, de seguir o caminho do e não do ou, né? Gustavo, eu queria fazer mais uma pergunta para você a respeito dos registros biológicos versus tradicionais. Você pode falar um pouquinho para a gente rapidamente como que funciona, qual que é a divergência entre eles? Com certeza. Bem na linha que o Tejon falou, a gente prega o conceito de manejo integrado de pragas e doenças. E que, quando você olha conceitualmente, o controle químico e o controle biológico, eles são dois pilares do manejo inteiro. Então, o manejo também leva em conta a sanidade de sementes, leva em conta a conservação de solo e outras práticas. Então, quando a gente olha do ponto de vista comercial lá na ponta, né, todo mundo é meio vendedor de milagre. Esse químico funciona, esse biológico funciona, e o conceito do manejo integrado é fazer com que essas ferramentas sejam posicionadas da forma correta e na hora correta, né? Então, se eu quero impedir que a população de uma praga ela cresça, eu vou usar o biológico de forma preventiva. Mas, de repente, eu, produtor, descuidei e ela cresceu demais. Eu não vou mais conseguir segurar com o biológico, eu entro com o químico. E assim vai, né? Então, o que a gente vê é que cada vez mais os produtores, diante das dificuldades de se controlar praga e doença na agricultura tropical, eles lançam mão da biotecnologia, do biológico e do químico. Então, esses três pilares têm que estar integrados, né? Quando você fala ou, você não consegue dar escala para o negócio. Então, falar de produzir organicamente soja para alimentar o mundo não é possível nesse momento com a tecnologia que a gente tem. Então, a gente precisa dos agroquímicos para produzir. Mas, claro que esse agroquímico ele não pode contaminar o solo, ele não pode contaminar a pessoa que está usando e ele não pode deixar resíduo na soja. E aí, o que antigamente você falava assim, você não consegue produzir a soja sem agroquímico, a gente espera que agora, né, a partir dessa nova revolução tecnológica com os bioprodutos, você fale também que você não consegue produzir a soja de forma sustentável sem o biodefensivo. Então, os dois passam a ser essenciais para um manejo sustentável. Eu estou falando aqui de soja, mas pode ser o tomate, pode ser a cebola, pode ser o café. Isso vale para todas as culturas. Qualquer cultura você consegue integrar o biológico e o químico. E nós precisamos dos dois, né? O que a gente via há 20 anos atrás é que o biológico, assim como o Tejon estava falando da experiência dele com adubação foliar, o biológico ele era pouco utilizado, pouco conhecido e ele era visto como nice to have, né? Tipo, se sobrar dinheiro eu vou comprar. Hoje não. Hoje ele está integrado na cadeia e por isso que a gente vê esse crescimento no mercado. Perfeito, né? Esse é o segredo, a integração, que a gente tanto falou aqui nesse bate-papo. Elô, tá online? Vamos apresentar aí, já para que estamos finalizando, essa sua arte aí, esse resumo do que foi discutido? Olá, talvez não seja possível ver pelo vídeo, mas a gente ressaltou os principais momentos. Não tem problema, Elô, estamos ao vivo, pode deixar esse cachorro, imagina. Tá todo mundo em casa, tá tudo bem. Mas mesmo que você possa enviar depois de forma mais fácil de ver, a gente fez um resumo aqui dos principais pensamentos, né, do debate e os conceitos mais importantes, que foram desde os biodefensivos, o potencial do Brasil que o Tejon trouxe, a plataforma integrada, para a pessoa ter uma visão sistêmica do que foi conversado. Maravilha, Elô, obrigada. Pessoal, essa arte da Elô vai ficar disponível nas nossas redes sociais. É muito bacana, fica realmente um resumo sistêmico, né, de tudo que a gente conversou aqui, vale a pena ver. No @biomarketing vai ficar lá. Gente, estamos indo agora, infelizmente, né, para a nossa finalização daqui do webinar. Então, eu quero que cada um de vocês faça um resumão, uma despedida em 1 minuto, pode ser? Madi, vamos começar contigo. Eu queria agradecer a vocês, a Biomarketing. Eu acho que é uma coisa assim fantástica. Nós temos falado muito, eu tenho falado muito com o Tejon e onde eu tenho oportunidade, que a comunicação
da ciência e da tecnologia, ela é agora mais incentivada. E vocês fazem, através de todo esse trabalho de vocês, muito bem. Isso é extremamente importante para desmistificar essa parte de alimentos industrializados. Na crise que estamos, imagine se nós não tivéssemos o suprimento de alimentos através do processamento e da industrialização. Que desastre seria se nós não tivéssemos. A gente já viu na greve dos caminhoneiros, a gente já viu, e trazer a ciência, mostrar como a ciência é importante para o setor de alimentos e bebidas, e o setor de alimentos e bebidas é importante para as crises como a que nós estamos vivendo hoje. É um prazer, foi excelente trabalhar com vocês, conviver com vocês, na realidade, nesse momento, aprendendo um pouco mais. Você pode falar um pouquinho? Você fala do trabalho biológico que vocês estão fazendo depois, por favor. Sem dúvida, Madi, eu quero te agradecer também. Parabéns pelo trabalho que você faz frente ao Itaú, sempre. Thyssen, contigo, então, vamos dar continuidade aí do projeto. Bom, pessoal, muito obrigado. Foi fantástico esse webinar. Eu nunca tinha participado de uma primeira vez. Eu achei a experiência muito boa. E eu queria agradecer, então, a oportunidade. E a minha palavra é muito simples, né? E esse cavalo arriado que está passando, nós temos que pegar. Ele se chama alimento saudável. É uma baita onda que o Brasil vai poder surfar nos próximos 10, 20 anos. E tomara que a gente não perca essa oportunidade. Perfeito, ótimo incentivo, Thyssen, obrigada. Tejão, contigo, uma palavra final, incentivadora aí para esses próximos passos. Bom, eu queria primeiro aí parabenizar muito vocês mesmos e dizer, Madi, não é só o pequeno produtor rural, não. Temos milhares de pequenas agroindústrias. Uma política agroindustrial para o pequeno agroindustrial, para a média agroindústria, é o que mais vai se vincular a esse pequeno e micro produtor rural também. Tem aí um campo extraordinário agroindustrial. E, Thyssen, dá uma olhada naquela polvilhadeira que o velho Nishimura criou, vê se não é, de repente, para fungo, tem que ser polvilhado e não pulverizado. De repente, o seu Nishimura inventou um treco, aí você vê lá como é que... De repente, é uma polvilhadeira para esse tema aí. Mas, parabéns, sei, para a Fundação Sonji Nishimura, a Jato, que eu trabalhei e admiro de uma maneira gigantesca. E aí, parabéns, vamos participar da mudança do mundo, sabendo que sozinho não conseguimos. É juntos que essa luta dessas forças criadoras tem que ocorrer. Eu fico muito feliz aí com o nosso encontro. Vamos fazer parte dos 11%, né, Tejão, da liderança positiva e ética. Gustavo, dá uma palavra final aí, né, como diretor da Coopert e um dos líderes, né, pioneiros nessa questão da agricultura sustentável. Olha, só tenho que parabenizar vocês, Camila, Tejão, toda a equipe da Biomarketing. Acho que vocês, a Heloísa aí que está nos ilustrando, muito legal. Thyssen, Madi, obrigado pelo altíssimo nível de discussão. E olha, Tejão, vocês estão fazendo algo inovador. Eu lanço um desafio aqui para a gente continuar isso de forma perene e envolver mais atores dessa cadeia, porque juntar desde o insumo até o produto final é algo que pouca gente está fazendo no Brasil. Isso já está sendo feito ao redor do mundo há muito tempo. Então, se a Biomarketing pegar essa bandeira e levar à frente, com certeza nós vamos ter mais agentes aí envolvidos e vamos conseguir, na prática, fazer essa economia circular chegar no produtor, no consumidor final, do produtor ao consumidor final. Obrigado pela oportunidade e vamos lá, vamos sair dessa crise mais fortalecidos. Perfeito, Gustavo, desafio aceito, viu? Com certeza eu, Tejão, os outros sócios, nosso time, vamos liderar isso, pode contar com a gente. Bom, pessoal, acho que é isso então, né? Esse agronegócio sustentável, rastreável, ele é muito mais do que uma oportunidade de atender a demanda, é uma questão ética, né? Precisamos seguir esse caminho. Obrigada, Gustavo, Thyssen, Madi, Tejão, pela contribuição. Obrigada, Elo, por esse trabalho lindíssimo que você tem feito com a gente.
Bom, pessoal, esse webinar vai ficar gravado no nosso YouTube Biomarketing. Também nos acompanhe nas redes sociais, que lá a gente vai postar tudo sobre os próximos webinars. E também, né, como nossos palestrantes receberam muitas respostas, a gente vai colocar lá também os vídeos respondendo aos que, infelizmente, não foram respondidos no ao vivo, tá bom? Obrigada a todos, um grande abraço, continue se cuidando, viu? Nos vemos na próxima quarta-feira. Até já!